essa terça pode mudar o rumo das eleições presidenciais deste ano. Ele deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o vídeo feito por inteligência artificial simulando a fala do ex-presidente, que foi exibido na convenção do PL que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Os advogados devem esclarecer se houve autorização para o uso da imagem da voz de Bolsonaro no vídeo. A decisão do ministro foi tomada na ação que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Na decisão dessa terça, o Moraes relembra que, desde julho de 2025, Bolsonaro enfrenta proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. O ex-presidente também está proibido de divulgar manifestos políticos eleitorais, inclusive por terceiros, independente do meio utilizado. A questão que fica é: qualquer resposta da defesa pode ensejar consequências, seja para a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, seja para a campanha do filho, Flávio. A gente está ao vivo com o especialista em direito eleitoral e sócio fundador do escritório Moraes, D'Amico e Braga, Rafael Moraes, para entender o que pode sair dessa decisão. Rafael, muito boa tarde. Começo te perguntando, é uma coisa meio que sinuca de bico, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não sei nem se eu falei correto. Mas acabou que o ministro deixou a situação da defesa difícil. Explica pra gente como essas duas respostas, caso Bolsonaro assuma que deu autorização e caso ele assuma que não deu, quais consequências podem trazer para a campanha e para a prisão domiciliar do Flávio Bolsonaro. Do Jair Bolsonaro, perdão. Imagina. Boa tarde, Rafael. Uma alegria poder mais uma vez estar aqui dialogando com esses telespectadores de tamanho intelectualidade. E sim, é um tema muito importante a ser discutido. Por quê? Porque pode haver um reflexo tanto nas questões envolvendo o Flávio, quanto no benefício atualmente concedido a Jair Bolsonaro. Mas sabe, Rafael, não tenha dúvidas que a administração e gestão de campanha, tanto de Flávio quanto a defesa de Jair Bolsonaro, mensuraram todos os reflexos que esse vídeo divulgado na convenção poderia causar. Quais seriam, então, essa mensuração feita pela defesa? Porque, de fato, a gente trouxe até no Metrópolis.com matérias em que a própria defesa do Flávio explica que antes do vídeo ser produzido, havia tido todo um cuidado para saber que ele não estaria infringindo nenhuma lei eleitoral. Mas dentro dos pedidos feitos pelo Alexandre de Moraes, o que é que você acha que pode trazer de consequências a partir de cada resposta? Bom, é muito importante esclarecer a todos os telespectadores que o benefício concedido, no caso do Jair Messias Bolsonaro, ele parte do princípio da boa-fé para que haja uma revogação desse benefício, que seria a prisão domiciliar. E para isso, o ministro pede esses esclarecimentos, que certamente será negado pela defesa de Jair Messias Bolsonaro, que dirá que provavelmente que ele não teria conhecimento da criação do vídeo, que ele não autorizou. Por quê? Porque qualquer outra situação como essa teria que ser comprovado. O descumprimento ele não pode ser presumido, em tese, para que se desfaça esse benefício concedido. Então, o ministro faz, provocado pela federação, ele faz a determinação dos esclarecimentos, que provavelmente seguirá nessa linha, porque realmente há uma proibição expressa de Jair Messias Bolsonaro participar ou realizar qualquer ato nas eleições do pleito de 2026. E uma vez isso confirmado e comprovado, com certeza geraria reflexos que prejudicaria esse benefício da prisão domiciliar, que atualmente ele goza, né? Então, com certeza, a defesa pensa em traçar uma linha onde nega essa participação, porque o contrário deve ser comprovado. Essa participação dele, essa autorização, essa ciência inequívoca da elaboração desse conteúdo, ela deve ser comprovada. Caso contrário, entende-se até o momento que esse benefício não retroagiria, né? Não seria cancelado, né? Rafael, explica um pouco para a nossa audiência de que forma o Tribunal Superior Eleitoral entende o uso de inteligência artificial para as eleições de 2026,
principalmente no que consta a deepfake, que seria essa criação de vídeos não autorizados de pessoas usados com fins eleitorais. Obviamente, não estou dizendo aqui que o vídeo feito para o lançamento da campanha do Flávio foi deepfake, só para a gente fazer, porque esse termo está na decisão do Alexandre de Moraes, essa análise do TSE. Eu queria que houvesse esse esclarecimento, até para que a gente entenda, e você também depois vai nos explicar, se caso seja comprovado, seja dito que houve ali uma deepfake, se isso ameaça a candidatura do Flávio. Bom, esse é um tema muito importante porque no começo do ano, em fevereiro, foi editado as resoluções que dita a regra do jogo de 2026 e nela, dentro das resoluções que tangem sobre propaganda eleitoral, há expressamente a proibição de veiculação de qualquer conteúdo realizado por meio de deepfake, seja de pessoa viva ou não, seja com autorização ou não, seja para falar bem ou não. Isso tem uma previsão no parágrafo 1º do 9º que fala, olha, não pode, em publicidade eleitoral, realizar esse tipo de conteúdo. Fazendo uma analogia para o caso discutido aqui, a gente tem a ideia de que a necessidade e o trabalho pelo Tribunal Superior Eleitoral de aferir se esse ato de divulgar esse vídeo em convenção é um ato de campanha. Por quê? As convenções partidárias, ela tem sua autonomia. E nem tudo que acontece em campanha é caracterizado como ato de publicidade eleitoral. Até mesmo porque, Rafael, lembro também os telespectadores, nós não iniciamos o período conhecido como período de campanha, que vai se iniciar no próximo dia 15, né? Então, terá que ser feita uma análise se aquele ato de divulgar o vídeo é encarado como uma publicidade eleitoral, para aí discutir se haverá ou não a incidência do parágrafo 1º que veda a exibição e o compartilhamento, enfim, de vídeos ou áudios realizados por deepfake, que é o caso do vídeo do Jair Messias Bolsonaro, né? Então, teremos essa discussão a ser embatida, inclusive já manejada pela federação perante o TSE, que também está com a defesa do Flávio Bolsonaro acerca desse ponto, que chama atenção justamente para essas questões, se é ou não ato de campanha. Rafael, então, de forma prática, quais os riscos que a campanha de Flávio corre nesse momento a partir dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Bom, com relação ao Alexandre de Moraes em si, a campanha de Flávio nesse primeiro momento não corre nenhum risco, tá? O risco que a campanha do Flávio corre nesse atual momento é o Tribunal Superior Eleitoral entender que houve uma publicação de conteúdo manipulado por IA durante a convenção, que aquele conteúdo se caracteriza como ato de campanha, e aí sim seria vedado pela resolução eleitoral, e a aplicação de multa na alçada daquele processo seria em torno de 30 mil. Muito se especula, Rafael, sobre a questão de se há ou não inelegibilidade atrelada a Flávio Bolsonaro por conta desse episódio. E olha, Rafael e telespectadores, aqui eu preciso ser muito, muito realista e aberto com vocês. A inelegibilidade, ela é prevista na Lei Complementar 6490 e tem um rol taxativo, ou seja, todas as questões que versam sobre inelegibilidade, elas estão presentes nessa lei complementar. Esta questão da deepfake ainda não faz parte da lei complementar. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ainda trata algumas questões envolvendo abuso de poder e o famoso abuso de poder dos meios de comunicação, que uma linha dos entendimentos e dos estudos dos especialistas de direito eleitoral, inclusive um estudo encampado por um grande advogado aqui do estado do Paraná, o Luiz, ele trata sobre as questões envolvendo o deepfake como uma possibilidade de se reconhecer remotamente, aí nesse caso, uma violação e um abuso de poder a aferir, por exemplo, aonde esse vídeo chegou, quantas pessoas tiveram acesso, qual o recurso financeiro utilizado para realizar. Mas assim, Rafael e telespectadores, isso é uma questão muito remota. Então eu volto a repetir,
A interpretação jurisprudencial entende que a consequência maior para essa questão envolvendo o vídeo do Jair Bolsonaro compartilhado nas convenções poderia ser, a princípio, a aplicação da multa atrelada ao Tribunal Superior Eleitoral. E um ponto, para finalizar, muito importante a ser esclarecido, como eu bem iniciei a minha fala, se tratando de questões envolvendo campanhas, geralmente o grupo que organiza e coordena essa campanha faz uma aferição para verificar se determinado ato, no caso de ser reconhecido alguma irregularidade, aquilo compensaria a determinada exposição de pré-campanha ou campanha. E com a máxima certeza, esses riscos foram avaliados. Muito nós esperamos pela manifestação de defesa de Jair Bolsonaro perante o ministro Alexandre de Moraes para saber qual o caminho que irá tomar as questões envolvendo propriamente dita o benefício inerente à sua domiciliar. E isso, sim, uma vez confirmado a participação dele, geraria reflexo no que tange a Jair Messias Bolsonaro. Agora, trazendo para a campanha de Flávio propriamente dita, nesse estágio de maturação que está esse tema, não terá prejuízo algum, Rafael e telespectadores. Rafael Moraes, muito obrigado por trazer aí seu conhecimento para o Agora Metrópolis. Como costuma dizer a minha mãe, todo Rafael é inteligente e minha mãe está sempre certa. Então, valeu demais pela conversa aqui. Sinta-se à vontade para voltar, porque vamos falar muito de política até outubro. Agradeço, Rafael, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Agradeço a sua mãe, uma sábia pessoa de apresentar dizeres tão oportunos. Agradeço também aos telespectadores que estão aqui presentes e oportunamente preocupado com as eleições e os deslindes que isso vai causar, porque as eleições é um ato democrático e muito importante ao nosso país. Então, você, telespectador, é importante acompanhar cada ato aqui no Metrópole, porque tem a cobertura ideal. Muito obrigado, Rafael. Até mais. Obrigado. Olha, vamos para o telão.